Bom, financiamento a estruturas resilientes nas cidades brasileiras. Como acelerar a transformação urbana com inclusão social? Esta pergunta norteia o nosso último painel de hoje. Vamos discutir as contribuições para o desenvolvimento sustentável com estratégias de impacto social. Para moderar este painel, convido o diretor dos Governos Locais pela Sustentabilidade, o ICLEI, senhor Rodrigo Corradi. Entre os painelistas, temos a gerente de Clientes e Negócios, Finanças Sustentáveis e Bancarização da Caixa Econômica Federal, senhora Mara Mota. O gerente do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES, senhor André Souto. O gerente adjunto de Desenvolvimento de Negócios do SEBRAE, senhor Alessandro Flávio. A gerente sênior de Finanças para o Transporte Limpo da C40, senhora Bianca Macedo. Passo a palavra agora ao moderador Rodrigo Corradi para trazer aqui os primeiros pontos deste debate. Muito boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença dos sobreviventes, o último painel. Queria agradecer imensamente aos painelistas aqui postos, que estão conosco nesse nosso último momento de conversa desse dia, que acredito que foi muito proveitoso, não somente para as organizações, mas de maneira muito individual, com as trocas que nós acabamos tendo no dia de hoje. E acho que eu não posso deixar de reforçar que nós estamos com o painel mais igualitário em termos de gênero deste dia, que eu me sinto muito honrado. Desconsidero o painelista, desconsidere o moderador, e nós vamos ter igualdade de gênero entre os painelistas. Então, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar coordenando esse grupo. E só na função de facilitação, acho que cumpre colocar alguns pontos de observação para repassar ao momento de fala de cada um dos painelistas, e gostaria de dar o máximo de tempo possível, limitando a 10 minutos, que é o tempo regulamentar, que eu vou ficar controlando um pouco com vocês. Mas qual é a nossa agenda de hoje? Nós fizemos toda uma sequência de conversas sobre a realidade das oportunidades de desenvolvimento de maneira territorializada, sob a perspectiva de sustentabilidade, ao longo do dia inteiro. E, no final do dia, nós vamos recorrer às cidades e tentar entender como que esse aspecto, através das diferentes organizações aqui postas, e aí reforço, 4 organizações dedicadas e fundamentais na composição desse suporte às cidades. Nós temos aqui uma associação de governos que trabalha intensamente com o direcionamento de cooperação internacional para municípios aqui no Brasil, que tem a honra de ser uma organização irmã a minha, que tem a oportunidade de ver o trabalho excelente que o C40 faz. Nós temos aqui o SEBRAE. Nenhuma organização consegue trabalhar sobre a perspectiva de cooperação e direcionamento ao desenvolvimento como o SEBRAE, da mesma maneira como nenhuma organização consegue colocar os recursos alocados na ponta como a Caixa Econômica Federal, assim como o BNDES é a força motriz da maneira como nós criamos as estruturas de financiamento ao fomento no Brasil. Quer dizer, esse desenho aqui, acho que é muito, não é somente peculiar, mas muito bem adequado para a gente poder entender como que nós podemos construir ações que criem o desenvolvimento onde ele é necessário, entendendo que, se o desenvolvimento não chegar no território, eles são lindas palavras, mas ele não tem efetividade. E, dentro dessa ideia, nós estamos passando agora por um ciclo que é um ciclo muito benéfico. Nós estamos agora num novo ciclo
político nos governos locais, nos governos municipais. Esse ciclo político, que se inicia já com seu primeiro ano finalizando, na primeira vez que a COP do clima vai acontecer no Brasil, quer dizer, com gás vinculado com o tema da sustentabilidade muito claro de maneira institucional, e, de igual forma, de uma maneira que cria um impacto que as ações extremas que o clima está nos colocando no Brasil, principalmente nesses últimos 2 anos, está demonstrando claramente a necessidade de ação no nível local. Quer dizer, acho que a gente faz uma conversa com essas organizações muito endereçando e sobre esse plano de fundo, um plano de fundo que eu reforço uma conversa que sempre tenho aqui com a BDE, com o André aqui, com o Diógenes, sobre essa dinâmica que a gente ainda tem agora 6 meses, que é quando obrigado, que é quando o processo eleitoral municipal realmente finaliza, né? Acho que o processo eleitoral municipal não finaliza antes que você tenha os planos plurianuais aprovados pelos municípios. Nós temos um espaço interessante de atuação multissetorial e multinível, e dentro dessa lógica, dessa percepção multinível, que eu gostaria de começar esse nosso painel. Vamos repassando aqui, reforçando que nós temos 10 minutos de fala. E, começando com a Mara, eu gostaria que pudesse iniciar a sua fala. Mara, obrigado. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer à BDE pelo convite. Para nós, da Caixa, é um prazer estar aqui para falar um pouco, né, sobre a contribuição a nossa contribuição para os municípios, né. Eu queria que colocasse a apresentação. Opa, já pulou várias telas. Pode colocar no início? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Mara Mota. Eu trabalho obrigada, na Gerência Nacional de Finanças Sustentáveis e Bancarização, que faz parte da Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital, né, recém-criada na Caixa. A Caixa tem uma estrutura muito grande, nós trabalhamos com as demais áreas da empresa, né, no sentido da transformação, né, rumo a uma transformação ecológica e economia de baixo carbono. Bom, aí o tema, né, que nos foi solicitado falar é o financiamento a estruturas resilientes nas cidades brasileiras, né? Como acelerar a transformação urbana com a inclusão social. E isso tem muito a ver, né, com o DNA da Caixa, e para tanto, a gente construiu uma agenda de sustentabilidade e cidadania. Porque a gente tem no país, né, 62 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza, 6,2 milhões de moradias necessárias para a solução, né, atender a demanda habitacional. Temos 122 milhões de clientes que têm uma renda de até R$ 2.000 mensal. E 88 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica e somente 1,9% com energia solar, né? E aí, esses são alguns dados, né, também de 100 bilhões de dólares de potencial de geração de receitas com créditos de carbono. 150 bilhões de reais é o potencial de investimentos também em eletrificação de veículos. Todos esses números, né, eles fazem parte, né, justificam a nossa ambição de promover a transição justa do Brasil e a cidadania plena para todos os brasileiros na economia de baixo carbono. Essa agenda ela foi organizada em 4 eixos, né? O eixo da cidadania plena, para viabilizar as capacidades e soluções no exercício da cidadania para todas as minorias brasileiras, para os públicos vulneráveis, né, que são esses públicos, né, são os clientes da Caixa, porque a gente faz o repasse, né, dos recursos do governo federal,
das bolsas, né, das Bolsa Família e outros benefícios do governo federal. As cidades sustentáveis, que é um tema que também tem muito a ver com a atuação da Caixa, no sentido aí do financiamento das soluções para planejamento e implantação de políticas e projetos para a sustentabilidade de cidades, a transição setorial para a economia de baixo carbono, que é para desenvolver soluções para a transição para os setores priorizados da economia de baixo carbono, com foco na geração de valor e a expansão da economia de baixo carbono, para expandir a participação em setores dessa economia de baixo carbono. Juntamente com isso, a gente também tem um trabalho forte interno, né, da gestão corporativa dentro da Caixa, e também atuamos com uma gestão de inovação de impacto, né, com experimentos nessa perspectiva da inovação e de trazer o impacto socioambiental. Dentro do eixo das cidades sustentáveis, que é o que eu vou me ater aqui, né, a gente tem os temas da habitação, saneamento, infraestrutura e a gestão municipal. Então, assim, eu quero colocar aqui alguns exemplos, né, de iniciativas que a gente vem trabalhando, né. A gente apoia o governo federal, o Ministério das Cidades, na construção dos critérios de sustentabilidade do Minha Casa Minha Vida, né, que avançou bastante, né, em termos de quando logo no início do primeiro programa para cá, já avançamos bastante em eficiência energética, conforto ambiental, uma série de requisitos que foram agregados. A energia solar no Minha Casa Minha Vida, que é um trabalho que está em construção ainda, em definição, junto ao Ministério, mas a gente apoia tecnicamente o desenvolvimento aí dessa solução. Nós temos também na Caixa um instrumento que é super interessante, né, que é o selo Casa Azul, que é uma metodologia de classificação ambiental dos projetos dos empreendimentos habitacionais. Contratamos agora a USP, né, por meio aí da FDTE, para a construção da linha de base das emissões de CO2 no Minha Casa Minha Vida e na habitação autogerida. Esse estudo é muito importante, ele, com certeza, vai ser uma referência, porque a gente não tem linha de base de nada no país. A gente não sabe qual é a nossa linha de base de consumo de energia, nem de água, nem muito menos de carbono, não sabemos quanto que a gente gera de resíduo na produção habitacional, né? Então, a gente vai começar por aí, porque entendendo que é muito importante a gente medir essas emissões no sentido de descarbonizar a indústria da construção civil. Também estamos desenvolvendo um programa de financiamento para melhorias habitacionais. Né, todos esses pontos aí com asterisco, eles ainda estão em desenvolvimento, mas, em breve, a gente vai ter essas soluções, que, com certeza, elas vão contribuir muito para a sustentabilidade, para o desenvolvimento aí das cidades. No saneamento e infraestrutura, financiamento da eletromobilidade, a gente tem um programa em desenvolvimento com o Banco Mundial para o financiamento, né, de ônibus elétricos e também da infraestrutura que é necessária, né, para a eletromobilidade. Estamos também trabalhando no desenvolvimento de uma estratégia de carbono Caixa. A Caixa trabalha com carbono desde 2010. No setor de resíduos sólidos, a gente está revendo a estratégia, ampliando aí para outros setores. E temos também o financiamento à infraestrutura por meio do Finisa, o Finisa Verde. Também atuamos aí na estruturação de parcerias público-privadas em diversas áreas, de resíduos sólidos, iluminação pública e até, mais recentemente, de aluguel social. Na gestão municipal, também, recentemente, agora em setembro, aprovamos, junto à COFIEX, uma carta-consulta para o desenvolvimento, para a captação de recursos, também com o Banco Mundial, para a transformação digital dos municípios. Né? Lembrando que a tecnologia ela é uma grande aliada da sustentabilidade, e sem ela a gente não consegue avançar muito na gestão. Então, acho que vai ser
bastante importante para o desenvolvimento municipal. E também temos aí um instrumento, né, que é um instrumento voluntário, que é o Selo Caixa de Gestão Sustentável, que é um projeto que visa valorizar, né, e reconhecer as práticas sustentáveis dos municípios, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Bom, e em relação ao financiamento dessas estruturas resilientes, né, as soluções baseadas na natureza, aqui estão alguns exemplos aqui nessa tela, né, elas têm sido muito divulgadas e, na verdade, a gente até assim sabe que o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando até de uma definição do que são essas soluções baseadas na natureza, o que vai ser muito relevante para a gente ter realmente os critérios, né, e saber, de fato, avaliar a contribuição dessas soluções, né, para avançar aí na economia de baixo carbono. Elas, já nas linhas de financiamento existentes, a gente já tem aí algumas políticas públicas e algumas iniciativas da Caixa que elas já abordam essas soluções baseadas na natureza dentro dos seus itens financiáveis, né? No FGTS, os programas Procidades, no Finisa, no Novo PAC, e também no Fundo Socioambiental Caixa, que é um recurso que a gente tem do lucro líquido da Caixa, um percentual do lucro líquido que é ajustado, do lucro líquido ajustado, que é aplicado em projetos socioambientais também, com recursos aí não onerosos. Bom, aí o selo de gestão municipal, ele é um instrumento também que é interessante, que a gente está alinhado aí aos ODS, que busca incentivar as práticas de sustentabilidade dos municípios. A gente já tem 178 municípios certificados nacionalmente, né? Ele tem essas categorias aí, ambiental, social, governança e climático. Não vou me ater, porque eu não tenho mais tempo, mas gera bastante benefício aí para os clientes governo, né? No sentido de reconhecer essas boas práticas e incentivar a melhoria contínua. Finalmente, eu não poderia deixar de mencionar esse framework de finanças sustentáveis, que foi um trabalho que a Caixa desenvolveu com o apoio do BID. O que é esse instrumento? Ele define uma série de categorias de projetos que são enquadráveis, ou como projetos verdes, ou como projetos sociais. E aí, para que serve esse instrumento? Esse instrumento serve para o banco, eventualmente, definir uma estratégia, por exemplo, de emissão de títulos verdes no mercado, e aí ele vai buscar recursos para apoiar projetos elegíveis dentro das categorias definidas no framework, né? E aí acho que cabe só, finalmente, assim, dizer que esse é um movimento de todos os bancos, né, que estão definindo aí o que são projetos sustentáveis, e também um movimento do governo federal que está definindo também a taxonomia brasileira sustentável, na qual a gente vai entrar em breve em consulta pública, e a gente também vem participando das discussões para definir assim que tipo de investimentos que o governo espera e pretende fazer. Então, é muito importante para os municípios acompanhar esse movimento, entender esses instrumentos e buscar avançar em projetos que estejam aí enquadráveis dentro dos frameworks de finanças sustentáveis dos bancos e da taxonomia sustentável brasileira, que, no fim, vai ser um instrumento federal, né, de investimento e orientação para investimentos verdes. Bom, é isso. Fico à disposição depois aí para mais perguntas.
Obrigado, Mani. Eu acho que um ponto sempre importante a reforçar, em primeiro lugar, sempre complexo limitar o tempo quando tem tanta coisa boa para apresentar. Peço desculpas, mas eu reforço essa situação, que eu acho que é um ponto que os teus últimos slides ajudam a colocar, essa quantidade cada vez maior de informação que é posta para os municípios. Eu acho que também o quão é importante a gente criar caminhos, e eu vejo os esforços justamente da Caixa e das estruturas federais para tentar fazer um processo em que isso consiga se encaixar na realidade dos municípios. Eu acho que esse é um ponto importante que vai estar muito conectado a esse grande afã de construção de novas parametrizações, não é verdade? E para continuar escutando um pouco sobre a perspectiva ainda dentro da estrutura federal, queria passar para o André para justamente nos apresentar o que o BNDES está desenvolvendo. Obrigado, Conrad. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer à BDE pelo convite e para falar um pouquinho da forma de atuação do BNDES. Aliás, convidar todos aqui a conhecer um pouco mais a atuação do BNDES na sua ação relacionada à questão da adaptação climática urbana. E aí eu estou falando muito na questão do financiamento a municípios. Essa vai ser a trajetória de toda a apresentação. E, obrigado. Vai ser os projetos de adaptação climática municipais. É interessante porque acho que a gente não precisa falar muito sobre a questão institucional do BNDES, todos devem conhecer, mas eu acho que seria interessante a gente fazer um comentário. O comentário sobre o aniversário de 72 anos do BNDES e sua forma de comemoração em maio desse ano, que foi um grande evento internacional sobre sustentabilidade ambiental. Isso já mostra a prioridade do banco em relação ao tema. E, por outro lado, o que a gente vai tentar aqui é materializar como isso se reflete no financiamento da adaptação climática urbana e também fazer um comentário breve que, durante muito tempo, o BNDES não pôde fazer esse tipo de investimento. De 2011 até 2017, mais ou menos, por conta de restrições da legislação fiscal. A partir de 2018, esse problema foi resolvido, a gente podia entrar, financiamos alguns projetos, mas em 2023 esse quadro muda completamente, porque passa a ser uma diretriz do banco essa forma de atuação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora. Mas, antes de agir, a gente precisava pensar, fazer o diagnóstico e entender qual seria a nossa forma de atuação, aonde, como atuar, e ficou muito claro que a urbanização caótica das cidades brasileiras gerou vulnerabilidades urbanas enormes. A questão da ocupação irregular dos espaços urbanos, a questão do baixo padrão construtivo, do déficit enorme de infraestrutura básica em diversas regiões, em diversos territórios, a falta de áreas verdes, falta de áreas de lazer, e isso, na verdade, contribuiu sobremaneira para um grande problema que a gente já tinha, justamente a desigualdade social. Então, para nós, uma questão que não gera dúvida, a gente vai ter que intervir aí, a gente vai ter que começar a trabalhar com os municípios nesse sentido. E aí chega ameaças climáticas. Ameaças climáticas, o aumento da intensidade e da frequência dos eventos climáticos extremos, é uma combinação explosiva e surgem os riscos climáticos. E aí a nossa direção. A gente precisa reverter a nossa forma de atuação. A gente não pode continuar observando o desastre, ver a calamidade e atuar aí, agora vamos reagir a isso. Não, a gente tem que realmente atuar de forma preventiva, e o BNDES entrou nessa discussão. Acho que não vai dar tempo muito para a gente entrar nos riscos climáticos, mas talvez seja interessante a falar um pouco da nossa forma de atuação, que é um pouco diferente da
maioria das linhas do banco e do que as outras áreas fazem. Geralmente, temos investimentos nas outras áreas, financiamentos, apoios setoriais. Aqui a gente quebra essa lógica. Aqui, para entrar nas favelas, para entrar nas periferias brasileiras, a gente tem que trabalhar com uma visão territorial, com o recorte territorial, tentando resolver ou, pelo menos, minimizar os principais problemas dessas áreas. E, nesse sentido, a gente trabalha com projetos multissetoriais integrados, forçando muito o apoio à elaboração dos planos de redução de riscos das cidades, os planos de adaptação climática. E um ponto que a Mara colocou bem, né, a questão da inteligência. A gente precisa reforçar os sistemas de monitoramento, enfim. E, logicamente, todo o sistema de infraestrutura das cidades, inclusive os projetos de SBN. Inclusive, amanhã eu aproveitei e vim aqui a Fortaleza participar desse debate. Amanhã a gente vai visitar um grande projeto de SBN aqui em Maranguape. A gente já está com outro no Ceará. Enfim, a gente está com bons projetos aqui. E isso, para a gente, é muito importante, né? Bom, mas nem tudo são flores. A gente tem enormes desafios a enfrentar. O primeiro deles, eu coloco logo a questão do financiamento. A gente tem, ano a ano, o IPCC falando da questão dos recursos destinados ao clima são insuficientes, talvez não pela falta de recurso, mas por outros problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E o gap enorme que a gente tem entre a mitigação e a adaptação. E aqui a gente vai entrar na adaptação e tentar entender um pouquinho isso. Para os municípios brasileiros, é uma questão difícil pela questão do ambiente fiscal restritivo. Os municípios têm um problema sério, hoje em dia, nas questões fiscais, e as condições financeiras, com as altas taxas de juros também, realmente são problemas para os municípios, pelo menos os que têm responsabilidade fiscal. Em relação à questão da gestão pública municipal, a gente observa a dificuldade das prefeituras, da maioria das prefeituras, na apresentação, na estruturação, na elaboração de bons planos e projetos municipais, principalmente os mais complexos, de adaptação climática, os mais estruturantes. Então, isso é um grande problema que eu acho que afeta todos nós que somos do sistema financeiro nacional. E a gente precisa também ajudar a organizar, a estruturar as prefeituras e, principalmente, capacitar seus técnicos para trabalhar com o tema. E, por fim, o ciclo político. Dificilmente a gente consegue projetos estruturantes de impacto nas cidades no período de 4 anos. A decisão dos gestores municipais de fazer o projeto mais rápido, de fazer o projeto que cabe no ciclo político, também é uma questão importante para a gente e que vem gerando um problema sério, que é uma seleção adversa de projetos que são financiados. Os projetos que estão sendo financiados, eles estão ocupando um espaço fiscal, um espaço importante que poderiam ser destinados a projetos mais estruturantes. A gente, infelizmente, já teve que negar muitos projetos a municípios, projetos importantes aos municípios brasileiros, por falta de capacidade de endividamento. Isso é muito triste para a gente. E aí eu lembro da fala do economista-chefe, o Rogério, quando ele falou assim, muito importante a gente observar o impacto dos projetos. Talvez tão ou mais importante do que isso seja, talvez seja muito importante a gente avaliar o impacto de não implantação do projeto. A gente precisa mostrar claramente o problema que é isso para o município, né? Então, é um ponto que a gente está estudando no banco também. Enfim, mas como é que... Tudo bem, estamos estudando, mas como é que que estratégias a gente usa para enfrentar esses desafios? Bom, eu vou colocar pelo menos 3 aqui: apoio à estruturação, elaboração dos planos,
captação de novas fontes de recursos, pelo menos fontes mais adequadas aos projetos que a gente observa chegando no banco, e o fomento a novas estruturas, como já foi falado aqui, Blended Finance, a gente está também trabalhando muito nisso, não vou conseguir apresentar todas as estratégias, mas, enfim, a primeira delas é o apoio à estruturação e planos de projetos de adaptação climática, e a gente, de forma nenhuma, consegue fazer isso sozinho. E a gente precisa dos parceiros que ajudam a estruturar a WRI, e aqui o agradecimento enorme à C40, o trabalho que vocês vêm fazendo é admirável, vem nos ajudando muito, a GIZ e CLEI. Eu acho que a parte também de divulgação, de união, de integração entre municípios e agentes financeiros, pontes que são feitas muito pela BDE, pela FNP, com a ajuda da Fundação Boticário, o CDP, é muito importante também. Uma outra entrada que a gente tem é uma entrada de estruturação interna, mais crédito. Hoje a gente estrutura PPPs, concessões, agora a gente iniciou um processo que, no próximo ciclo político, inicia, de ajudar os próprios municípios à estruturação dos seus planos. Um apoio ao governo federal, ao MMA, ao Ministério das Cidades, um trabalho muito intenso que a gente está tendo hoje na taxonomia da adaptação climática brasileira. E um ponto importante, a gente precisa começar a cooperar as instituições financeiras. A gente tem diversas linhas, diversas instituições, diversas condições das diversas linhas, e a gente precisa adequar isso a cada projeto e a cada necessidade, a cada demanda municipal. E a gente está com um trabalho com um BID muito forte nesse sentido, que ano que vem também acho que vai ser um trabalho conjunto que a gente vai poder oferecer aos municípios brasileiros. Na captação, a gente conseguiu incluir isso há muito pouco tempo. A adaptação climática não estava dentro da nossa linha principal, da linha Fundo Clima, e hoje a gente tem um aumento enorme dessa linha com a emissão de título soberano, 10 bilhões, a gente conseguiu colocar adaptação climática nisso, está ali embaixo nos objetivos, é a última frase que a gente, graças a Deus, conseguiu colocar, então já temos recursos melhores para os municípios. Eu não vou falar muito das condições, mas, enfim, só para destacar, sem correção monetária, que, infelizmente, as nossas linhas mais tradicionais têm, sem variação cambial e, principalmente, sem necessidade de garantia da União. Enfim, queria agradecer a todos, meu contato está aí, estou à disposição, quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia sobre o tema, realmente será muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, André, muito obrigado. Acho que essa visão da escala também, das modificações, acho que quase que acupunturais que você demonstrou que foram realizadas nesses últimos anos no direcionamento, qualificação e circulação desse recurso dentro do BNDES, ajudam a entender um pouco como isso cria reverberações na implementação na ponta, né? Acho que não somente essa modificação de premissa da utilização do recurso, mas a maneira como vocês estão fazendo esse trabalho de tanto direcionamento. Acho que eu gostaria muito que a gente pudesse escutar um pouquinho mais sobre isso agora para esse ciclo final. E aí eu quero, depois a gente, né, tratando metade de banco, depois metade para outras organizações que trabalham com espaços diretamente com os municípios e diretamente com a pauta de construção de capacidades. E é nesse sentido, Alexandro, que eu queria poder escutar, queríamos todos poder escutar a agenda do SEBRAE, como que está conectado para esse ciclo de agenda. Por favor. Boa tarde. Uma alegria estar aqui participando desse evento da BDE, um agradecimento ao convite da BDE, dizer que de todo mundo aqui nós somos o único dentro do sistema financeiro de desenvolvimento que não é instituição financeira, né? O SEBRAE é uma agência, né, de desenvolvimento. Historicamente, né, a gente tem um pouco mais de 50 anos, a gente é conhecido como aquela agência que apoia os pequenos negócios,
né, mas, recentemente, nos últimos 20 anos, o SEBRAE se envolve na questão do desenvolvimento, buscando melhorar o marco legal. Então, fica aqui uma marcação importante da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é o marco legal que nos orienta e nos apoia no processo de pensar a melhoria do ambiente de negócios. Mas já há muito tempo o SEBRAE vem trabalhando com municípios. Né? Muitos anos o SEBRAE trabalha com município. Estou aqui com as minhas colegas do SEBRAE Ceará, o Wilma e a Cibele, agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: o SEBRAE tem uma obsessão para estar em todos os pontos desse país. Nós somos uma equipe muito pequena, né, e a gente tem no nosso conselho, o Conselho do SEBRAE do Brasil inteiro tem banco. Né? Boa parte deles são as instituições financeiras que estão dentro da BDE. Então, assim, o BNDES está no nosso conselho, né, o Banco do Nordeste está no conselho de todos os SEBRAEs estaduais aqui da região Nordeste. Né, queria fazer até um convite, eu vim de Minas Gerais. Né, Minas Gerais é o segundo maior estado na área da Sudene, então o Banco do Nordeste deveria estar no conselho do SEBRAE de Minas Gerais também. Mas quando a gente olha para essa pauta tão importante, que é a pauta do desenvolvimento territorial, a gente sabe que não dá para fazer nada sozinho, né? O trabalho é sempre feito em parceria. Então, eu vim trazer aqui um pouco da nossa visão do desenvolvimento, trazendo na perspectiva da inclusão socioprodutiva e do que a gente pode oferecer para os municípios. Mais recentemente, ali no ano de 2021, o Sistema SEBRAE topa fazer um trabalho estruturado nacionalmente, o que a gente está chamando aqui de cidade empreendedora. Então, apesar da gente já trabalhar há mais de 20 anos com a melhoria do ambiente de negócio também no nível local, né, fundamentalmente no nível local e municipal, a gente adota essa abordagem chamada cidade empreendedora só a partir de 2021. Então, a gente está finalizando agora 2024, o primeiro ciclo com essa abordagem sendo aplicada de norte a sul. Cada estado com a sua característica e com as suas capacidades, mas, sobretudo, a gente reconhece que só dá para fazer desenvolvimento quando a gente mobiliza os atores locais para que eles possam se engajar nisso. Para não dizer que a gente não tem nada a ver com o sistema financeiro, a gente tem um fundo de aval, né, que existe há muito tempo, e eu entendo que o nosso fundo de aval, né, depois da pandemia, ele deu uma alavancada enorme, né, por conta mesmo das questões de mercado, mas ele poderia estar direcionado às questões relativas a clima e relativas à melhoria das condições das empresas de uso de recursos. Então, vamos lá. A agenda é um pouco essa, a gente tem aí um prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora, há 22 anos, né, o maior prêmio municipalista do Brasil, e o que ele tem de vantagem não é premiar meia dúzia de prefeituras, mas tem um grande banco de boas práticas. Então, a gente reconhece que também a solução dos problemas elas não acontecem aqui dentro de um prédio, mas ela acontece lá no dia a dia, e eu vou falar rapidamente um pouco o que esse prêmio nos traz de insight. Né? Vou passar um pouco também para o nosso desafio. Acho que o Rodrigo traz algo fundamental. Né? Na reunião nossa com a nossa equipe na segunda-feira, eu falei, gente, o ano que vem acabou de começar, porque a eleição acabou ontem. Né? E a gente tem que correr para, até junho do ano que vem, conseguir colocar no PPA das prefeituras, né, ações relevantes para a melhoria do ambiente de negócio. E, sobretudo, a questão climática e a questão da inclusão socioprodutiva ela é prioritária e é importante. Então, vou trazer um pouco do que a gente produziu de conteúdo, o que a gente tem feito para estar próximo dos candidatos, aqueles que estão ganhando pela primeira vez, como é que a gente chega neles antes da posse, aqueles que já ganharam, como é que a gente começa a acertar o ponteiro para entrar, né, num novo ciclo que começa em janeiro do ano que vem. E aí, assim, quando a gente olha para a prefeitura, Rodrigo, prefeitura para a gente tem um mandato de 8 anos. Então, o ciclo não é de 4, o ciclo é de 8, né? E ali no meio do caminho a gente para de trabalhar para saber se a população topa continuar com aquele prefeito, mas sempre a gente olha para a prefeitura num ciclo de 8 anos, porque isso é o que acontece no nosso país com a possibilidade da reeleição. E, por último, eu queria tratar de algo fundamental dentro do Cidade Empreendedora, e ele trabalha com diversos eixos, mas da questão da inclusão socioprodutiva, e aí eu vou passar rapidamente por uma pesquisa que a gente contratou, né, do Data Popular, do Data Favela, né, pelo Instituto Locomotiva, que foi uma pesquisa feita em comunidades de favelas, são mais de 4.000 favelas reconhecidas no nosso país, boa parte delas estão localizadas nos grandes centros, né? A gente está falando aqui, pessoal, de 8% da população brasileira estão nesses adensamentos. Então, assim, quando o André traz assim, olha, para entrar numa favela, a gente precisa realmente fazer uma intervenção, de fato, esse é um desafio de todos e não dá para resolver o problema do Brasil sem passar por essa questão da inclusão socioprodutiva nesses aglomerados. Vou passar rapidamente aqui, tem um tanto de slide que eu vou pular, tá bom? Porque a gente tem aqui um tempo limitado, não estou reclamando do tempo, porque eu acho que ele é suficiente para passar o recado. Né?
embora a gente sempre trabalha nessa perspectiva de estar junto com o poder público e não colocar toda a responsabilidade no poder público, trazer a iniciativa privada, esses são os controladores do SEBRAE, quem está no nosso conselho. Historicamente, a gente trabalha com arranjos produtivos, com setores econômicos, mas, de fato, a gente não pode menosprezar a capacidade da sociedade organizada de estar junto nesse movimento de fazer essa transformação. Aqui, esse é um pouco do dado do PSPE desse ano, né? A gente premiou 2024 uma série de prefeituras, mas o que eu chamo a atenção não é quem ganhou, mas a gente colocou categorias novas. Pela primeira vez, a gente estabeleceu uma categoria chamada inclusão produtiva, ela estava diluída em outras categorias, e, para nossa alegria, né, a gente teve 402 projetos de inclusão socioprodutivos, não fizemos propaganda, foi uma surpresa o dia que fecha o ranking dos projetos, tantos projetos importantes de inclusão socioprodutiva, né, turismo, empreendedorismo rural, mas chama atenção para a categoria de sustentabilidade e meio ambiente. Sustentabilidade ficava com inovação, era uma complicação de julgar projetos de sustentabilidade com inovação, porque a gente estava com coisas muito diferentes, e a gente, pela primeira vez, traz uma categoria de sustentabilidade, o que significa que a gente tem 259 municípios com experiências muito exitosas de sustentabilidade, e a ideia é que esses municípios possam servir de inspiração para outros tantos municípios brasileiros. Vou passar por aqui. Então, 11 anos de projeto, e aí eu queria chamar a atenção também para algo que é fundamental, né? Nesse ciclo 21, 24, a metade dos municípios brasileiros se inscreveram no Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. Metade. Né? Muitos deles os mais estruturados, e a gente tem que pensar como é que a gente traz os menores para isso. Na categoria nossa Cidade Empreendedora, que é a categoria que fala do conjunto da obra, a prefeitura tem que listar 3, né? Eu destaco essas 3, não por conta do nosso encontro aqui, mas é porque distingue muito aquilo que a prefeitura colocou no projeto e aquilo que o SEBRAE faz. Então, assim, muitas prefeituras que a gente tem trabalhado inovação, elas colocaram, e sustentabilidade, que era a categoria que está dentro do Cidade Empreendedora, elas colocaram muito mais projetos do PSPE do que aquilo que a gente oferece. Né? Isso também serve para a inclusão socioprodutiva e para marketing territorial. Qual que é o insight? Nós precisamos ter soluções para atender essa demanda, que é uma demanda latente das prefeituras. Aqui os 2 guias que a gente produziu, um para o candidato, né? Então, ali no mês de junho, né, Wilma, a gente fez o guia do candidato, divulgamos para toda a nossa rede, cada estado customizou o seu guia do candidato, né, porque a gente queria que isso chegasse na mão do candidato. Não podia ser um disparo de e-mail de Brasília, um WhatsApp que sai de alguém que o cara não conhece. Ele deveria ser entregue presencialmente para o candidato. Essa era a orientação, né? E muitos estados customizaram esse guia, e aí agora a gente acaba de lançar essa semana, na segunda-feira, saiu com alguns dias de atraso, porque era para sair antes da eleição, o guia da Prefeitura Empreendedora. Ali a gente está falando de PPA, a gente está falando do que ela precisa fazer nesse processo de transição. Vou passar rapidamente aqui sobre alguns pontos, porque isso tem a ver, seja, o empreendedor individual é a base do nosso cliente, são 15 milhões de empreendedores individuais, 30% deles estão no CAD único, 30% dos empreendedores individuais do Brasil estão no CAD único. Esse é um dado novo, a gente descobriu recentemente, né? Então, ele está completamente conectado com a inclusão socioprodutiva, com a base da pirâmide. Aqui, algumas recomendações, o candidato clica ali e baixa um plano de governo. Agora, ele pode colocar no PPA dentro do nosso novo guia, mas, por enquanto, ele vira um plano de governo. Né? A gente também tem a Sala do Empreendedor, mais de 3.200 salas do empreendedor no Brasil, é um espetáculo, está no Brasil inteiro, e a gente olha para isso e acha muito legal, mas é pouco, porque numa cidade grande precisa ter centenas de salas do empreendedor e não tem estrutura de governo municipal que dá conta dessa demanda de orientação. Precisamos trazer a sociedade civil. São Paulo tem um caso muito legal, que o nosso SEBRAE de lá fez um edital e trouxe dezenas de ONGs que querem montar unidades de atendimento ao empreendedor nas comunidades. A prefeitura não tem estrutura para isso. Ali está um pouco de como é que a gente tem falado com os prefeitos, de uma forma simples, direta. Trouxe só alguns, a inclusão socioprodutiva é prioritário, né? A gente quer trabalhar cada vez mais com isso, mais para frente eu vou falar. Sustentabilidade entrou no nosso material, né? E aí a gente muda um pouco agora para a nova versão do Cidade Empreendedora, trazendo a resiliência climática antes da sustentabilidade, mas ali a gente já apontava para coisas importantes, como programas de reflorestamento. Tem experiências de muitos municípios no Brasil que têm viveiros de muda para ajudar no processo de reflorestamento. A gente pode falar de desmatamento, é legal, é importante, mas, assim, não adianta só parar o desmatamento se a gente não começar a plantar. Isso tem que ser uma perspectiva nacional para todos.
Meu tempo está acabando, eu vou passar mais rapidinho aqui, Rodrigo, mas eu vou cumprir. Esse é um aspecto que eu queria trazer, porque tem tudo a ver com a BDE, tem tudo a ver com o trabalho das agências de fomento, né? A gente fala com os municípios, é importante estabelecer parceria com agentes financeiros locais, com agentes financeiros que queiram estar no município e oferecer crédito. Não é porque o agente financeiro está no município, ou a gente tem quase 2.000 municípios desse país que são subatendidos pelo Sistema Financeiro Nacional, ou seja, tem um posto de atendimento que muitas vezes não faz pagamento de aposentado, que não leva o crédito para o produtor rural. Então, precisa pensar em mecanismos para que esse recurso chegue cada vez mais lá na ponta. E aí o SEBRAE tem trabalhado historicamente desde o início, né? O André conhece muito bem o SEBRAE Tech. Isso leva 25% de todo o nosso orçamento. Você vê como é que tecnologia e inovação é uma prioridade para a gente, né? E agora a gente tem uma linha de soluções do SEBRAE Tech voltada para a sustentabilidade. Aqui eu estou falando de soluções que vai para dentro da empresa, eficiência energética, plano de reflorestamento, e aqui talvez seja o principal ponto de conexão com o sistema financeiro de fomento. Se o sistema financeiro de fomento olhasse para o SEBRAE Tech e falasse o seguinte, todo SEBRAE Tech é ponto para financiar, a gente teria uma melhor condição, porque a gente oferece o SEBRAE Tech para quem pede, não para quem tem condições de implementar aquele projeto. Vou passar aqui, Inova Biomas, uma grande estratégia de trazer startups para falar dos nossos biomas, né? Startup Nordeste, um espetáculo, né? Um pouco dentro da linha do colega da FINEP que estava aqui antes. A gente não quer trabalhar com startup só em Santa Catarina e na região sul, né? Startup Nordeste, hoje é o Wilmo, a gente conversava de manhã, né? Como que no Nordeste tem possibilidades, e a gente tem investido em startup em todo o Nordeste brasileiro, né? E aí eu queria fazer dois comentários de uns projetos que estão aqui, e eu vou pular o finalzinho da apresentação para dizer o seguinte: o SEBRAE Ceará fez uma parceria com o governo do Estado para trabalhar com um programa que chama Ceará Sem Fome. Pode parecer que é só um programa de segurança alimentar, mas é um programa de empreendedorismo, né, que traz as pessoas para esse debate da inclusão socioprodutiva, né, e o Territórios de Oportunidades, que reuniu um conjunto de municípios que são muito deprimidos e que, com o esforço concentrado de muitas instituições, a gente consegue transformar essa realidade. Então, fica aqui meus parabéns para os nossos colegas do SEBRAE Ceará, mas de todo o SEBRAE do Brasil inteiro, porque, de fato, a gente que está lá em Brasília, a gente só serve para ajudar os colegas que estão aqui. A Wilma ajuda os colegas que estão na ponta, mas quem faz a diferença nesse país é quem vive no município e que está lá para fazer a transformação. Eu vou parar por aqui e eu peço para tirar a apresentação ali. Muito obrigado. Foi. Muito obrigado, Alessandro. Acho que quando a gente vê uma apresentação como essa e a sequência de atividades e a capilaridade de chegada que o SEBRAE tem, acho que é interessante quando tu sempre reforças ao longo da apresentação, isso não é suficiente, não dá para fazer sozinho, a gente tem que ter parceria. Acho que esse é um ponto importante quando a gente faz um desenho de agenda, quando a gente está se colocando numa perspectiva de várias organizações que estão dentro de uma associação, que é a BDE que posta, essa ideia de complementariedade para ter essa capilaridade, para realmente chegar na ponta e fazer a diferença. Acho que ajuda a fazer essa reflexão. E falando em rede, queria passar aqui justamente para a Bianca, que é de uma rede de cidades que trabalham sobre a lógica da sustentabilidade. Eu queria muito que a gente pudesse escutar sobre o C40, Bianca. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje representando a C40. Para quem não conhece, a C40 é uma rede global das 97 principais cidades no mundo, lideradas pelos seus prefeitos no combate às mudanças climáticas, que é justamente o que a gente está falando aqui hoje. No Brasil, as cidades da C40 são São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador e Fortaleza entrou recentemente na rede, para minha alegria, porque eu sou daqui e trabalho na C40. Primeiro, eu queria diferenciar um pouco dois temas que a gente falou aqui hoje, mitigação e adaptação, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa nomenclatura. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente pode atuar nas causas das mudanças climáticas, que a causa é justamente a emissão dos gases de efeito estufa, e quando a gente atua nessas causas, são os projetos de mitigação. Então, projetos de transporte elétrico, projetos de energia limpa, que também foi muito falado hoje, são projetos de mitigação.
Só que isso não é suficiente, né? Os efeitos das mudanças climáticas já estão batendo à nossa porta. A gente já está vendo as secas, inundações, as enchentes, deslizamentos e as ondas de calor. Então, a gente também tem que atuar na adaptação às mudanças climáticas. E essa adaptação, justamente, são os projetos em que a gente vai atuar para que esses efeitos sejam menos piores do que eles seriam sem esses projetos que o BNDES, que a Caixa tem financiado, por exemplo. Então, o que são esses projetos? Já foi falado aqui, soluções baseadas na natureza. São as infraestruturas verdes, que é a arborização, reflorestamento, corredores verdes. Existem também as infraestruturas que são chamadas azuis, que são os projetos de gestão dos resíduos hídricos. Então, projetos de saneamento, de drenagem, projetos que atuam na parte de esgoto, distribuição de água. Existem os projetos dos edifícios sustentáveis, então, projetos que levam em conta arquitetura bioclimática e que levam em conta eficiência energética e hídrica, também são muito relevantes nessa área. E também, muito importante falar de projetos que melhoram a parte da habitação. Então, projetos que atuam na requalificação de assentamentos precários e de promoção de melhoria de habitações sociais, Por quê? Porque, em geral, as mudanças climáticas elas são piores para as populações mais pobres e mais vulneráveis. Por isso que a gente vê muitos casos de deslizamentos, de assentamentos precários, em que a gente vê muitas pessoas morrendo, as casas caindo e sendo inundadas. Em geral, são pessoas em vulnerabilidade. Então, esses projetos em que a gente financia têm que levar isso em consideração. A mensagem que eu quero trazer aqui hoje, a mensagem da C40, que é muito importante para as entidades financeiras, primeiro, que a gente não precisa criar um setor de adaptação. Eu acho que essa é uma mensagem que o BNDES e a Caixa já falaram. A gente não precisa criar um setor novo e esses projetos não precisam ser taxados como projetos de adaptação. Porque, na verdade, os projetos de infraestrutura, os grandes projetos de infraestrutura, são projetos de adaptação, podem ser projetos de adaptação. Então, a gente tem, por exemplo, agora, a gente tem um crédito do BID para Recife, é um dos maiores créditos para cidades, e é um projeto de habitação, mas ele é também de adaptação, porque ele está considerando as populações que têm maiores chances de sofrerem inundações. Então, a mensagem importante aqui é dizer que as instituições financeiras poderiam iniciar a trabalhar a questão da adaptação como um requisito dos projetos de infraestrutura e, assim, garantir que todos os projetos que são financiados de infraestrutura levem em conta e sejam também projetos de adaptação. É algo que é muito importante. E, falado isso, dito isso, é importante também falar do desafio, que a adaptação, hoje ainda, não tem fluxo de caixa. Projetos de adaptação são projetos de infraestrutura que dificilmente têm receita. Então, eu falei no começo de mitigação e adaptação. Os projetos de mitigação, em geral, têm receita. São projetos de transporte, o transporte público tem receita e tem fluxo de caixa. Projetos de energia, receita e fluxo de caixa. Por causa disso, globalmente, a gente tem 8 vezes mais oferta de financiamento para mitigação do que para adaptação. E, por isso, a gente tem uma provocação da Ana Toni, que é a secretária do Clima do Ministério do Meio Ambiente, uma proposta. Na verdade, a gente deveria repriorizar os projetos, para receber esse tipo de financiamento, que é o financiamento concessional, financiamento que tem apoio de fundos climáticos, o financiamento que é de blended finance, para adaptação, porque, na verdade, os de mitigação eles já são mais são mais viáveis financeiramente, são mais bancáveis. Então, a gente tem que pensar nisso também e, claro, sempre na questão da inclusão social. E, para finalizar, a demanda existe, muitas cidades, das nossas cidades, as cidades da América Latina, têm essa demanda por projetos de adaptação. Existe o desafio, que foi falado, da capacidade técnica das cidades de desenvolverem projetos bancáveis, projetos bem elaborados. Então, a gente precisa atuar em apoiar as cidades nessa capacidade técnica, em apoiar com estudos técnicos de factibilidade, de projetos financeiros,
financeiros para que esses projetos sejam bancáveis. E também do lado financeiro, das entidades financeiras, existem os desafios de processos que são burocráticos, de longos, de requisitos que nem sempre são muito claros também para as cidades, né? Cidades também têm a dificuldade, que muitas vezes têm dificuldade de acessar crédito, por nem sempre serem tão bancáveis também a própria cidade. Também ponho esse desafio para as instituições financeiras, então, essa oportunidade de oferecer apoio técnico, né, às cidades, para que, junto às cidades, seja feito um projeto que já tenha também mais chance de receber financiamento, já tendo os critérios de elegibilidade dos bancos, né? E aí, por fim, só finalizar, quando eu falo sobre isso, a gente trabalha muito nisso, na C40, eu sempre lembro de uma frase, quem é de Fortaleza aqui vai se identificar, porque todo mundo aqui sabe que no sol de meio-dia, uma sombrinha de uma árvore faz toda a diferença. Então, a frase é que o momento certo, né, para plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo momento certo é agora. Então, acho que todos nós estamos unidos nessa questão de que vamos enfrentar as mudanças climáticas juntos, já estamos sofrendo, já estamos juntos. Isso já está afetando as pessoas que a gente ama, os lugares que a gente ama. E estamos também, espero que todos aqui estejam também engajados e determinados de que estamos juntos e colaborativamente em cada nossa instituição, em cada nosso trabalho, temos o dever de agir agora, de plantar a nossa árvore agora, para que a gente possa permitir que as futuras gerações usem também, né, a nossa cidade, tenham a nossa cidade como um possível lar. Obrigada. Obrigado, Bianca. E uma por ter respeitado absurdamente o tempo, o cronômetro ficou perfeito aqui. E para tentar, para, em cima de tudo, também fazer essa conexão entre os diferentes aspectos que, tanto nos diferentes níveis, nos colocam para a ação local, né? Todas as percepções da lógica do investimento global, da maneira do direcionamento federal, mas como isso tem que ser apontado para uma realidade local. Obrigado pela reflexão e, com o objetivo, recebendo orientações da direção para que eu seja o mais preciso possível com o controle do tempo, eu queria que a gente pudesse repassar para considerações finais, 1 minutinho ou 2 para cada um de vocês. Eu ia, ao invés de pegar algum questionamento adicional mais abrangente, eu vou fazer uma provocação para cada um de vocês que possa estar nas considerações finais de vocês, que é, considerando todo esse conteúdo vasto que vocês nem conseguiram falar tudo que queriam, né? Todos condensaram demais. Eu queria muito que vocês, nas considerações, pensassem qual seria um recado para o prefeito e para a prefeita agora que está chegando e que vocês gostariam, pensando naquilo que vocês estão defendendo como organização, que possa ser apresentado aqui para esse próximo ciclo desses 4 ou 8 anos, como o Alessandro estava nos demonstrando, que começa a partir de 1º de janeiro. Mara, vou te colocar como tu começa, eu coloquei a pergunta para ti imediatamente, não te dei tempo para pensar. Posso te colocar nessa posição? Me deixas? Pode, se eu puder pensar depois e voltar e falar mais alguma coisa. Bom, eu acho que assim, todos nós, o que a gente deseja são cidades melhores para a gente viver, né? Infelizmente, né, as nossas cidades estão bem precárias, né, em uma série de quesitos. Assim, acho que mas as mudanças climáticas estão aí, né? A gente tem que considerar os riscos, né, que todos nós estamos expostos, seja o risco do calor, né, dos efeitos aí das ilhas de calor na cidade, tanto quanto chuvas extremas, né? Então, assim, pensar no que vai ser muito mais caro reconstruir do que atuar preventivamente no planejamento e na adaptação das cidades, né? E aí eu acho que cabe aos prefeitos também buscar as instituições, né? A gente tem na Caixa, né, a representante de Caixa do município e as áreas de atendimento aí aos municípios,
E a gente tem capacidade, capilaridade para poder buscar apoiar a construção de soluções. Acho que é esse meu recado. Eu acho que o recado principal aí é priorização. Priorização dos recortes urbanos mais vulneráveis, destinados à população mais vulnerável, com participação na decisão dos projetos desta população. Tentar fazer essa transformação, não pensar num ciclo político de 4 anos. É necessário você fazer seus projetos mais de curto prazo, mas pensar no longo prazo, pensar em algo maior do que esses 4 anos para a gente trabalhar com projetos estruturantes. Eu tenho certeza que o BNDES, que a Caixa Econômica Federal, enfim, todas as instituições financeiras vão ajudar e contar com o apoio de todos para a gente conseguir chegar no financiamento e na implantação de projetos de adaptação climática de alto impacto. Esse eu acho que é o direcionamento. Assim, eu fico com a questão da priorização, mas sempre numa visão de longo prazo, compartilhada com a sociedade, com a comunidade. E de fato, assim, eu acho que existe algo nos nossos municípios que, na nossa sociedade, que a gente precisa pensar que sozinho a gente não vai a lugar algum. Estava na minha apresentação ali na frente algo que eu acho que é muito importante, que são os governos regionais, os consórcios públicos. Muitas vezes um problema apontado pelos agentes financeiros, que é a falta de competência técnica instalada nas prefeituras para elaborar projeto, executar, acompanhar e prestar conta, ele é solucionado se a gente sobe isso para uma instância regional e que os prefeitos possam também mobilizar outras instituições para apoiá-los, porque, de fato, tem muita gente querendo ajudar. Acho que a Bianca traz na fala dela, assim, nós estamos no mesmo barco, não dá para correr agora, e pactuar, porque assim, o longo prazo ele começa agora, conforme a história da árvore. Não dá para plantar a árvore daqui a 20 anos, a gente vai plantar ela agora. Obrigado. Ixi, ficou difícil para mim, porque todo mundo falou aí um monte de coisa interessante. Mas talvez eu vou trazer algo um pouco mais técnico como recomendação para os prefeitos. É muito importante esse tema da adaptação, entender as vulnerabilidades e os riscos que cada cidade vai passar, quais são os desastres que potencialmente vão acontecer. Então, fazer os planos de adaptação às mudanças climáticas é super importante. As cidades que já estão, então, um passo à frente, porque elas já sabem onde vai ter risco de inundação, onde vai ter risco de deslizamento, e já podem passar a proposição de projetos. Esses projetos, claro, vão ser muito adequados a cada local. Quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, a natureza daqui de Fortaleza é diferente da lá de São Paulo. Então, a gente tem que pensar em adaptar e incluir a comunidade para que esses projetos tenham todas as características locais. E, assim, a gente cria uma resiliência que não é só uma resiliência física, a mudança climática ou a inundação que vai vir, não é só uma barreira física, mas é uma resiliência também em termos de comunidade, de fortaleza, de aliança, porque a gente vai precisar, nos próximos anos, criar toda essa colaboração e esse espírito de comunidade para vencer esses desafios que já estão postos. Obrigada. Bom, eu quero pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes, que nos brindaram com uma reflexão que eu acho que é muito importante, de como aterrizar, como falei no início, a perspectiva dessa agenda no território, através de uma agenda
muito engajada com atividades em rede, complementares, onde as estruturas se veem sempre dentro de um ecossistema. É um ecossistema que a BDE promove dentro desses espaços. Eu reforço um ponto sempre muito que eu queria aqui reforçar enquanto minha organização, que é super relevante e fundamental que a gente trabalhe com os municípios grandes. Eles são os nossos faróis que criam os exemplos, mas todos aqui sabem que nós temos uma realidade de mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro. Poder chamar atenção para que o prefeito e a prefeita da pequena cidade entenda que a mudança climática está acontecendo com ele também, vai ser fundamental nesses próximos anos. Então, chamar a atenção que são as organizações da ABDE que têm capilaridade para chegar nesses pequenos municípios, assim como nos grandes. Então, acho que um cenário ótimo para poder colocar essa reflexão. Uma vez mais, obrigado pela atenção. Acredito que eu vou chamar aqui o André para poder fazer nossa mestre de cerimônias, para poder fazer as orientações. Obrigado. Muito obrigada, senhoras e senhores, pelas participações nessa discussão sobre transformações e inclusão social. Vamos aproveitar esse momento para tirar uma foto dos painelistas.